turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. Eu espero que, na medida que vocês forem assistindo o vídeo, façam as anotações de vocês, daquilo que não ficou claro, as dúvidas que surgiu a partir do conteúdo, tá certo? Então, vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina. Lembrando também que as dúvidas e a curiosidade é que move a ciência. E outro ponto para a gente destacar é que a gente vai ter nos nossos encontros os momentos para partilhar as dúvidas e o que consegue compreender a respeito de cada conteúdo, tá bom? Então, vamos lá? Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um capítulo novo, capítulo 11 do nosso livro de ciências. E a gente vai estar aprendendo ainda conteúdos relacionados à física, à área da física, que abrange na disciplina de ciências. E a gente vai falar sobre calor e temperatura. Então, vamos começar analisando algumas situações. Muita gente associa o calor a situações como escolher a roupa que vai ser usada durante o dia, fazer alimentos, regular a temperatura do banho, passar roupa, levar bebidas geladas para a praia, tomar sol, entre outros. Mas o que é o calor? A ideia de calor é muito confundida no nosso dia a dia com a de sensação térmica. Então, olhe só. Sensação térmica é o que sentimos por meio da pele, por meio do ambiente. Quando o ambiente está quente ou mais frio, a gente vai perceber por meio da nossa pele. Ou seja, trata-se de uma sensação que vai ser percebida pelo nosso sentido do tato. Então, a gente vive em uma região muito quente, que é o Nordeste. Assim como o Norte também é uma região muito quente aqui do nosso país. Então, vamos imaginar que na nossa cidade, a gente vai caminhando e percebemos que o termômetro está marcando 43 graus Celsius. Então, você não ia achar estranho se escutasse alguém falando que está com muito calor. Mas, nessa situação, a gente vai aprender que esse conceito está errado. O que a pessoa e a gente vai estar sentindo, na verdade, é a sensação térmica, que é o que sentimos por meio da nossa pele. Se o ambiente está quente ou frio, percebemos por meio dos nossos sentidos. E ela pode errar, ela pode falhar, nossa pele pode ter alguns erros nesse quesito. E não quer dizer que só porque estamos sentindo calor, que o ambiente esteja quente. Então, a ideia de calor e frio são sensações térmicas, né? Sensação térmica. Então, a sensação térmica, no momento, é de que estamos abraçando o sol, de tão quente que está o ambiente. Temperatura. Aqui temos o conceito de temperatura. Mas vamos relembrar que o material, ele pode ser encontrado em 3 estados físicos diferentes. Aqui temos a água como exemplo. A gente pode encontrar água no estado sólido, líquido ou gasoso. E qual vai ser a diferença? Primeiro, toda matéria é constituída de pequenas partículas que vamos chamar de moléculas. Então, cada bolinha dessa é uma molécula. Observe como se comporta a molécula no estado sólido. Aqui, como é que estão as moléculas no estado sólido? A gente vai perceber que no estado sólido temos moléculas que ficam mais paradas, mais organizadas e tem pouca movimentação. Quando a gente vai para o estado líquido, a gente vai observar que as moléculas ficam mais agitadas, elas têm um pouco a mais de movimento. E no estado gasoso, que se encontra aqui, a movimentação é maior, que é o que chamamos de agitação térmica. Isso ocorre porque as moléculas têm energia. Então, quanto maior a energia, maior é o movimento. Então, a energia das moléculas que formam os corpos, a gente chama de energia térmica. E a grandeza usada para medir o quão agitadas estão essas moléculas, ou qual é o grau
da agitação entre elas é o que denominamos de temperatura. Então, a temperatura, ela vai indicar a agitação das moléculas, se elas vão estar agitadas ou não. Se a agitação for muito alta, a temperatura é maior. E se a agitação das moléculas for menor, a temperatura vai ser menor. E a gente tem alguns equipamentos específicos para verificar o quão agitadas estão as moléculas. A gente tem aí a imagem de um termômetro, usado para verificar o grau da agitação das moléculas do nosso corpo, por exemplo. Temos, por exemplo, alguns termômetros, como termômetros clínicos, termômetros de água, termômetros de geladeiras. Tem vários tipos de termômetros que ajudam a verificar a agitação das moléculas. Então, a partir desses equipamentos, a gente consegue verificar a agitação, que esse valor, né, na escala é a temperatura. As escalas termométricas. As escalas termométricas, gente, elas são escalas que medem a temperatura. Com o termômetro, conseguimos verificar a temperatura. Como definimos as escalas termométricas? Então, a gente define as escalas termométricas como as que são usadas para padronizar as medições da temperatura. Então, o que precisamos saber, por exemplo, é que no Brasil a principal escala termométrica é a escala Celsius. Então, a gente precisa ter noção que essa escala termométrica, medida na escala Celsius, seja uma escala que a gente possa transformar em outra escala, que, por exemplo, em outros países são utilizadas. E as principais escalas termométricas usadas são a escala Celsius, que de fato é mais utilizada em todo o mundo, a Fahrenheit e a Kelvin. Agora a gente vai ver a parte que a gente pode converter as escalas de Celsius e Fahrenheit. Por exemplo, a gente vai utilizar essas escalas para verificar quanto vale, por exemplo, 42 graus Celsius na escala de Fahrenheit, ou a de Fahrenheit em Kelvin. Então, essas escalas, a gente tem uma equação que a gente pode utilizar para fazer isso. Mas, antes de mais nada, vale a gente tentar compreender todo o processo até chegar na equação. Então, o que a gente tem aí é a imagem com as 3 escalas termométricas mais utilizadas em todo o mundo. Existem outras escalas, tá certo, gente? Mas essas são as mais usadas em todo o mundo, como já falei para vocês. Temos a escala Celsius, que é essa daqui, que realmente é a mais utilizada. Temos a Fahrenheit, que está aqui simbolizada pelo F também, que é utilizado em países que usam a língua inglesa. E temos a escala Kelvin, que é uma escala absoluta que não tem o símbolo do grau. Fazendo a equivalência entre essas 3 escalas, temos primeiro que determinar um ponto fixo. O ponto fixo que a gente pode determinar aqui primeiro, inicial, é esse daqui, relacionado ao ponto de vapor da água, ao ponto de ebulição. Como também a gente vai ter o ponto de fusão, que é o ponto de que a água ela vai congelar. Começando pelo ponto de fusão, a gente vai ter 0 graus Celsius na escala de Celsius, né? Fahrenheit, a gente vai ter 32 graus Fahrenheit e na Kelvin 273. Para o ponto de ebulição, temos na escala Celsius 100 graus Celsius, na Fahrenheit 212 graus Fahrenheit e na Kelvin 373. Agora a gente vai estabelecer o ponto médio. Aqui, o ponto médio que a gente vai usar é a equivalência entre as escalas. O ponto médio na escala Celsius é o TC, que é a temperatura em Celsius. Na Fahrenheit é o TF e na Kelvin o TK.
Agora vamos ver uma proporcionalidade entre essas escalas. Para tanto, vamos começar a utilizar os seguintes artifícios. Vamos pegar o ponto médio, que é o TC, e vamos subtrair pelo ponto de fusão, que é o ponto em que a água vai estar no estado sólido. Então, vamos estar fazendo essa equivalência aqui para podermos formar nossa equação. Eu pego o ponto médio, TC, menos 0, que aí vocês vão observando aqui no quadradinho essas relações, olhando para a parte de cima, tá certo, gente? Não olhem agora para a parte de baixo, não. Primeira parte de cima, a gente vai ter TC menos 0 igual a TF menos 32, que aí a gente vai pegar o ponto médio menos 32, que é o ponto de fusão na escala Fahrenheit. E agora a gente vai ter o sinal de igualdade, que vai ser igual a TK menos 273. Vamos igualar cada escala. Da mesma forma, vamos fazer com o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Mas, para tanto, vamos fazer uma razão. Vamos dividir tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui por a variação entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Que na escala Celsius, a gente vai ter 100 no ponto de ebulição menos 0 graus, que é o ponto de ebulição. Vai ser igual a 212 na de Fahrenheit, que é o ponto de ebulição, menos 32, que é o ponto de fusão. E assim também de Kelvin, 373 menos 273, ponto de ebulição menos ponto de fusão. Nesse caso, a gente começa iniciando aí a formação da nossa equação. TC menos 0 é igual a TC. TC menos 0 é igual a TC. 100 menos 0 é igual a 100. Igual TF menos 32. 212 menos 32 vai dar 180, igual a TK menos 273. 373 menos 273 vai dar igual a 100. Depois, podemos simplificar e dividir aqui 100 por 20, que vai ser igual a 5. 180 por 20 vai dar igual a 9. E 100 dividido por 20 vai dar igual a 5. Então, essa vai ser a fórmula, a nossa equação, que vai ser utilizada em algumas situações para a gente verificar quanto vale, por exemplo, os Celsius em Fahrenheit, vamos dizer 42 graus Celsius. Assim como também podemos ver quanto equivale na temperatura Kelvin, 42 graus Celsius. E assim sucessivamente. Então, essas escalas são utilizadas dessa maneira. Desculpa aqui que eu puxei um pouquinho, sem querer, o vídeo, tá certo? O slide. No livro de vocês, pessoal, a gente tem um exemplo para a gente poder verificar quanto equivale em Fahrenheit e Kelvin 42 graus Celsius. No exemplo, vai falando assim. A temperatura de 42 graus Celsius, em geral, é extremamente perigosa se alcançada pelo corpo humano, pois pode levar a lesões irreversíveis. Determine esse valor nas escalas de Fahrenheit e Kelvin. A gente vai estar aqui vendo como é que funciona na escala Fahrenheit. A de Kelvin e o outro exemplo que está no livro de vocês, na página 208, eu não vou estar colocando no vídeo para não ficar tão extenso. Mas vocês podem tentarem ver se consegue chegar no resultado dado pelo livro, no exemplo. Isso vai fazer com que vocês vejam também se vocês conseguiram compreender aí essa questão das escalas.
Então, aqui o que a gente vai fazer? Ele dá o valor de 42 graus Celsius. Então, a gente vai substituir aqui TC por 42 graus. Então, 42 sobre 5, igual, vamos repetir isso aqui, menos 32 sobre 9. Aqui a gente vai estar fazendo uma multiplicação cruzada, e que a gente vai ter 5 vezes TF, temperatura Fahrenheit, menos 5 vezes 32, igual a 42 vezes 9. Aí, aqui a gente vai ter o seguinte: 5, temperatura Fahrenheit, menos 160, igual 42 vezes 9 vai dar 378. Aqui está subtraindo, vem para cá somando. Então, a gente continua aqui com 5TF igual 378 mais 160. 5TF vai ser igual a 538. E assim, a gente vai ter temperatura Fahrenheit, repete o 538, esse 5 que está aqui multiplicando, passa para esse lado, dividindo. Então, a gente vai ter temperatura Fahrenheit, vai ser igual a 107,6 Fahrenheit. Então, isso equivale a 42 graus Celsius, equivale a 107,6 graus Fahrenheit. Esse é o exemplo dado aí no livro de vocês, na página 208. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto, que vocês também façam as anotações das dúvidas, curiosidades e o que não ficou claro para a gente reforçar tanto aqui nos vídeos, como também em sala de aula. Então, fique com Deus e se cuidem.